Bom dia, pessoal dos terceiros anos A, B e C, professor Marcos, Biologia. Então, nós vamos iniciar a nossa aula sobre evolução da espécie humana. Então, hoje nós vamos falar um pouco dos seres humanos, nós, né, e nossos ancestrais. Lembrando que a evolução, como vimos nas aulas passadas, não é algo linear, aquela evolução que é representada por um macaco que depois se transforma num homem da caverna e depois chega até a gente, é uma representação não correta, errada, pessoal. A representação mais aceita que temos hoje é a evolução dada por meio da árvore filogenética, que é a evolução ramificada, que nós temos ancestrais em comum, tá certo? Então, isso é muito importante, por isso que eu estou lembrando. Então, nós vamos iniciar. É muito bacana a aula de hoje, é rapidinho e fique com a gente para que vocês entendam, tá bom? Então, vamos iniciar com a problematização. Primeiro, quais são os ancestrais dos seres humanos? Segundo, que características tinham esses ancestrais? Quer dizer, dentro da árvore filogenética, quais são os nossos ancestrais? Quer dizer, quais são aqueles que têm características em comum conosco e que também têm características que deram origem às nossas, tá? Já que sabemos que a evolução não é linear, como eu já disse, né? Então, que características tinham esses ancestrais? Então, nós vamos passear um pouquinho por alguns hominídeos, né, que viveram antes da gente e até alguns que viveram conosco, mas que já foram extintos. Lembrando que o Homo sapiens é o único que permanece hoje do gênero Homo, né? Aquele único ser que ainda permanece aqui, tá certo? Então vamos começar respondendo essas duas questões ao longo da aula, tá certo? Vamos lá. Primeiro, o Australopithecus, o mais conhecido é o Australopithecus afarense. Australopithecus é o gênero, né? E significa macaco austral. E ele viveu aqui no nosso planeta há 4,2 até 1,4 milhão de anos. Macaco austral, pessoal, porque ele viveu no hemisfério sul pelos fósseis que encontramos. Austral quer dizer sul, tá bom? E viviam nas árvores, já fabricavam ferramentas, andavam eretos, duas pernas, só que tinham um cérebro bem menor, um terço do humano moderno, né? E um crânio parecido com o de um chimpanzé. Quer dizer, esse daqui que vocês estão vendo, que é o Australopithecus, ele tinha uma inteligência um pouco limitada devido até ao seu volume craniano, ao seu cérebro. A alimentação deles é à base de vegetais, os dentes e maxilares eram maiores para dar conta de se alimentar, né? E não eram muito grandes, né? Eles tinham de 1,2 metros de altura em média e pesavam de 30 a 50 quilos. Como eu já disse, eles viviam balançando em árvores e escalavam árvores. E foram encontrados fósseis em Malapa, na África do Sul e na Etiópia, né? A extinção não é conhecida, não se sabe ao certo porque os australopithecus foram extintos. Então ele é um ancestral nosso, pessoal, já lá de trás, de 4 milhões de anos atrás. É importante que vocês conheçam um pouco, beleza? Então, saindo do Australopithecus, vamos lá para a nossa árvore filogenética, para outro ancestral da espécie humana, que é o Homo habilis. Aqui nós já começamos todos aqueles que têm o gênero Homo. Homo habilis é a espécie. A gente já aprendeu, só lembrando, né, o primeiro nome é o gênero e os dois nomes juntos significa a espécie. Homo habilis. Diferença é que nós somos Homo sapiens. Esses são ancestrais, né? Características, quer dizer, um homem habilidoso que viveu há 2 milhões até 780 mil. Eles tinham braços mais longos, uma cavidade craniana menor, né? E morfologia, uma forma de corpo parecida com o Australopithecus. E eles usavam ferramentas da pedra lascada, né? Então eles pegavam pedras lascadas e faziam ferramentas. Por isso o nome, habilidoso. Era nômade, foram encontrados fósseis no leste da África, comiam carne, carniça e frutos também vegetais, tá bom? O crânio tinha mais ou menos 750 centímetros cúbicos, tinha uma postura ereta, né? Bípede, duas pernas, né? Maioria, pelos fósseis, pelo jeito que eles encontravam os fósseis, percebia-se que eles eram destros. A maioria
faziam as coisas, usavam as ferramentas com a mão direita. Olha que interessante o que dá para perceber, né? E ele era um predador, mas ao mesmo tempo ele era presa de um felino, de um mamífero chamado dinófilis, que já foi extinto. Então ele tinha que tomar cuidado, senão ele seria alimento desse felino aqui. Tá? Não se sabe o porquê certo da extinção, mas talvez a não adaptação ao ambiente, tá bom? Então tá aqui o Homo habilis, um dos nossos ancestrais, tá certo? Vamos para outro, vamos conhecer. Homo erectus. O Homo erectus, ele tem como característica principal é o homem ereto, né? O homem que vivia em duas pernas. Pode perceber que ele é do mesmo gênero, a espécie que muda, né? E viveu há 1,8 milhões de anos, até 100, 200 mil anos atrás. Na África, na Ásia, na Europa, na Oceania e na Indonésia foram achados fósseis, né? Tinha uma estatura de 1,30 a 1,70, peso de 70 quilos e um crânio um pouco maior, de 750 a 1.250 centímetros cúbicos, tá certo? Então aumentou o tamanho do crânio em relação ao Homo habilis. Ainda eram nômades, né? Não tinha uma residência fixa, e sua alimentação tinha plantas, tinha frutas, folhas, raízes e também animais, né? E provavelmente ele viveu junto, ele foi contemporâneo dos australopitecos. Tinha uma postura ereta. A extinção provavelmente, fala-se de preguiça. Preguiça porque ele não mudava do ambiente e ele não buscou ambientes que possibilitavam a sua sobrevivência. Né? Então, isso talvez tenha sido uma causa da sua extinção. E o clima também, né? As alterações climáticas. O clima mudando e ele era acomodado, vamos dizer assim, segundo as pesquisas, então fez com que essa espécie também fosse extinta há mais ou menos 100, 200 mil anos atrás, tá certo? Bom, Homo erectus está aí, vimos Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis também, já vimos, né? E vamos ao Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal, que é um ancestral humano, né? E que conviveu provavelmente com o homem moderno, com o Homo sapiens, que somos nós. Isso que surgiu há mais ou menos 400 mil anos no Oriente Médio, né? Na Península Ibérica também, e ele compartilha com o ser humano atual mais ou menos 99,7% do seu DNA. Quer dizer, é muito próximo a gente, né? Olha a altura do homem, chega a 1,70 m, da mulher a 1,60 m, o peso a 78 quilos, da mulher de 66 quilos. Então, ele chamava homem de Neandertal porque ele surgiu no Vale de Neander, na Alemanha, onde foi achado os primeiros fósseis, tá certo? Ele se alimentava de animais, cozinhava já. Isso quer dizer que ele já dominava o fogo. Pessoal, dominar o fogo é algo muito importante na época. Por quê? Porque o fogo ele permitia cozinhar os alimentos, é uma grande conquista. E também espantar os animais, aquecer, né? Olha, tudo isso o fogo fazia e hoje a gente nem percebe essa utilidade, mas foi muito útil nesse momento. Eram nômades também, eram adaptados ao frio, né? E seus cérebros eram 10% maiores que os humanos modernos. Isso é uma característica interessante, tá? E não se esqueçam, eles viveram um tempo, juntamente com o ser humano, com o Homo sapiens, que a gente vai estar vendo posteriormente, tá bom? Então tá aí o homem de Neandertal, para a gente entender um pouco, tá certo? Muito importante. É mais recente até então. E aí a gente vem com a seguinte pergunta: o que diferencia o ser humano atual desses ancestrais que a gente acabou de ver? Né? Então vamos olhar e vamos encerrar nossa aula falando do Homo sapiens, de nossa espécie, para a gente comparar que você tem o Homo sapiens e um Homo aí ancestral nosso para a gente comparar os dois, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o Homo sapiens. Homo sapiens quer dizer homem sábio, né? É o homem moderno. Ele tem autoconsciência, sapiência, né? Sabedoria, racionalidade. Ele surgiu há 300 mil anos e vive até hoje. Então ele viveu com
o homem de Neandertal, porque o homem de Neandertal surgiu há 400 mil e depois foi extinto bem a 28 mil mais ou menos. Então ele conviveu, são dois tipos de hominídeos vivendo juntos, né? Olha que interessante. Eles surgiram provavelmente, nossa espécie, na África Oriental, já disse por volta de 300 mil anos, né? Depois foi para o Mediterrâneo, para chegar na região da China, né? E se difere das outras espécies porque tem um corpo bem ereto, né? As mãos, o polegar opositor é muito utilizado, então a gente faz muito, né, com as nossas mãos, a gente manuseia, a gente produz, né? Então essa habilidade manual é uma diferença muito grande, além do raciocínio, da linguagem e resolução de problemas avançados. E além disso nós temos uma comunicação muito desenvolvida, verbal, gestual, escrita. Então a gente faz com que a gente tenha uma organização social melhor. Nós saímos da característica de nômade, né, pessoal? E agora nós temos uma residência, um local, e depois, há 10 mil anos, nós já temos a agricultura. Então, quer dizer, a nossa organização civilizatória é bem diferente, né? Então, só para termos uma ideia, um dado, os humanos têm toda a Terra praticamente. E estima-se que em 2019 a nossa população era de 7,7 bilhões e a tendência é que cresça. Só por curiosidade, né? 61% na Ásia, 14% na África, 14% nas Américas, 11% na Europa e 0,5% na Oceania. Quer dizer, e a tendência é que logo cheguemos a 8 bilhões e um pouco mais. A estimativa é que a população ainda cresça, né? Então, pessoal, nós tivemos a oportunidade de olharmos para alguns ancestrais nossos, tem mais detalhes aí, mas eu acho que está bacana para entendermos um pouco que fazemos parte de uma árvore filogenética, uma árvore de parentesco evolutivo, onde vocês perceberam a presença de vários ancestrais em comum e com características próximas, mas não iguais, e que deram origem a gente. Lembrando, não linearmente, e sim por meio de ancestralidade, conforme a gente já estudou. Bacana, pessoal? Então tá aí, se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente, façam as atividades e espero que todos fiquem bem. Grande abraço e tchau, tchau.